all things in heaven and earth that are dreamt of in your philosophy. Oi, pessoa estranha da internet. Possessão demoníaca. Talvez você conheça essa expressão famosa por estar em vários trechos bíblicos, filmes de terror e em alguns memes aí pela internet. Mas você realmente sabe o que é a possessão demoníaca? Muitos vão afirmar que a possessão demoníaca não passa de um transtorno dissociativo de identidade. Outros vão dizer que a possessão dentro da psiquiatria são transtornos como a esquizofrenia, transtornos psicóticos. Porém, nem tudo são flores, meu amigo. E se eu te disser que o buraco é bem mais embaixo do que você realmente imagina? Então vamos imaginar comigo. Antigamente era comum esse tipo de situação acontecer. Suponhamos que você seja um pobre aldeão do século XVIII e, do nada, algum parente seu ou conhecido estivesse com espasmos musculares crônicos, espumando pela boca, com os olhos vermelhos e proferindo palavras imundas que não deveriam ser ditas, como "por favor, peça ajuda". Provavelmente você veria essa situação e pensaria: carambolas, o Pedrinho está sendo possuído pelo capeta. Obviamente você, por não ter conhecimento científico ou intelectual nenhum, porque você é burro, logo chamaria um padre ao invés de um médico, porque dentro dessa sua cabecinha minúscula, o seu pobre amigo, que a essa hora já deve estar morto, Pedrinho, está sendo possuído pelo demônio e não tendo uma convulsão crônica. No final das contas, o Pedrinho morre e a igreja diz que aquilo não passou de mais um caso de possessão demoníaca. Mas hoje isso é bem diferente, logicamente. A medicina avançou, transtornos e doenças que antes eram considerados demônios agora têm solução, como psicopatia, esquizofrenia e um monte dessas doença aí que eu não lembro não. Então vamos reimaginar um cenário um pouco diferente. Agora você é um jovem rapaz do século XXI que, do nada, nota um comportamento um pouco diferente no seu amigo. Não uma convulsão ou uma doença psiquiátrica. Aliás, você é muito inteligente e superior àquele aldeão do século XVIII e sabe distinguir entre uma doença neurológica e uma pessoa possuída. Não é verdade? Não. Aliás, você viu isso no YouTube. Bom, ao decorrer do tempo, o seu amigo começa a ter cada vez mais comportamentos, ideias e falas cada vez mais perturbadoras. KKK, Jesus é comunista e Hitler é homossexual. O tempo passa e, do nada, bum! Após alguns dias, você descobre que seu coleguinha tirou a vida de 3 crianças. E uma delas era um bebê inocente que mal tinha acabado de descobrir a vida. Logo você observa aquela situação e pensa: não é possível, como? Ele era uma pessoa normal, ele não tinha traços de psicopatia ou nada relacionado a isso. Ele era uma pessoa dócil, não fazia mal a ninguém. Aí você começa a pensar: o que fez ele cometer um ato tão medonho e absurdo como esse? Com certeza ele deve estar usando drogas pesadas, tipo... Algum tempo se passa e seu amigo é preso. Dentro da prisão ele tem um comportamento normal, mas humanamente é um comportamento estranho. Algo nele não parecia desse mundo. Ele é julgado e sentenciado à morte, mas antes disso seu amigo resolve ser mais rápido que a justiça humana e dentro da prisão ele resolve visitar o papai do chão mais cedo e acaba cancelando seu CPF. Só que antes dele morrer, ele escreveu uma carta. E adivinha só pra quem que é essa carta? Sim, É pra você. você então recebe aquela carta meio velha, amassada, e quando abre, está escrito em vermelho bem grande: O próximo é você, Juninho. Nesse momento você fica sem chão. Tudo começa a parecer mais assustador e as convicções que outrora pareciam precisas e certeiras sobre tudo, agora não passam de mentiras. Com o tempo a sua situação piora e nem sair na rua você consegue. Sua vida começa a desandar. Coisas que antes eram fenômenos naturais começam a parecer sobrenaturais e você começa a questionar a sua realidade. Seu mundo vira de ponta cabeça e aí o ciclo se inicia novamente. Infelizmente, o jovem intelectual que tinha convicções fortíssimas acabou tirando sua própria vida, assim como seu amigo. Bom, essa história foi bem estranha, diga-se de passagem. Mas relaxa, até o final desse vídeo ela vai fazer mais sentido do que parece. Bom, eu apresentei pra vocês 2 histórias fictícias, logicamente, para ajudar a entender um pensamento que eu tive quando eu assisti o filme Nefarious. Pode ficar tranquilo, eu não vou resumir um filme, até porque eu tô com preguiça e... na verdade, eu só tô com preguiça mesmo.
Se você não assistiu o filme, eu recomendo fortemente que você vá lá, assista o filme e depois veja meu vídeo. Caso você não queira fazer isso, tudo bem, o vídeo tem um conteúdo suficiente pra você entender a ideia. Bom, onde é que a gente parou mesmo? Tá, peraí. Eu sempre fui um grande amante de filmes de terror, principalmente terror psicológico. E esse filme me chamou a atenção justamente por abordar esse tema que abriu a minha mente e fez ter várias paranoias durante algumas noites. Assistindo Nefários, eu tive um pequeno questionamento filosófico. Será que possessão demoníaca é real? Até porque, se a gente parar pra pensar, hoje em dia a gente não vai ver uma pessoa voando ou cuspindo vômito que nem aquelas meninas lá do Exorcista. Eu até então nunca presenciei ou ouvi relatos recentes de pessoas que realmente sofreram e catalogaram isso como uma pesquisa científica ou uma explicação lógica real. A maioria dos relatos são muito antigos, onde a ciência não tinha tecnologia suficiente na época para explicar, ou são falsos e viraram histórias hollywoodianas feitas para assustar a gente. Mas o Nefários me levou por um caminho um pouco mais assustador do que só pensar que a possessão demoníaca é esse teatrinho que Hollywood nos apresenta, e me mostrou algo muito mais tenebroso. Lá no filme, o demônio age de forma mental. Ele age justamente onde nós, seres humanos, temos incertezas até hoje. Aquela zona cinzenta, onde acaba o real e entra o espiritual. Aí eu parei e pensei, a maioria dos casos históricos de possessão hoje tem uma explicação médica. Por exemplo, a epilepsia, transtornos dissociativos, a psicose. Entre os séculos 18 e 19, isso era o demônio. Mas hoje o mundo afirma ser neurologia. A violência extrema também tem explicações psicológicas e sociais reais, até porque a psicopatia existe, a radicalização existe e a influência ideológica existe. Então por que ainda bater nessa tecla e falar de possessão? Por que abordar esse tema? Aí Nefários me respondeu com uma das respostas mais cirúrgicas que eu já parei para analisar. Porque mesmo quando a ciência explica o mecanismo, ela não responde completamente ao porquê. A ciência pode explicar como alguém surta, ela pode explicar como alguém é manipulado, ela explica como alguém se radicaliza. Mas a pergunta que continua me incomodando é: por que o mal se apresenta de forma tão inteligente? Por que ele parece saber exatamente como nos convencer? No filme Nefários, o que torna o demônio assustador não é a força física, é a lucidez. E ele não tenta provar que existe levantando a mesa ou jogando ela pro alto. Ele tenta provar que o psiquiatra já está colaborando com ele, sem que ele perceba. A linha de argumentação ali é mais ou menos essa lógica aqui. O mal não precisa forçar ninguém, ele só precisa convencer. Ele provoca o psiquiatra dizendo que demônios não entram arrombando as portas. Eles entram por convite, por escolha, por uma decisão moral aparentemente pequena. Ele sugere que cada vez que alguém racionaliza uma pequena crueldade, uma pequena mentira, uma pequena omissão, está escolhendo. E escolha repetida vira um hábito. O hábito vira caráter. E o caráter acaba virando o seu destino. A inteligência do mal, segundo a lógica do filme, está na compreensão profunda da natureza humana. Ele conhece orgulho, medo, vaidade, ressentimento. Ele não precisa inventar nada novo. Ele só amplifica o que já existe. Aí, parando para pensar nisso, foi que eu cheguei numa conclusão que eu gostaria muito que não fosse verdade. Existe uma coisa que a ciência não conseguiu explicar completamente: a inteligência do mal. E eu não tô falando aqui de violência, desequilíbrio mental ou trauma, e sim daquela frieza estratégica, capacidade de atravessar séculos mudando apenas a máscara e continuar funcionando. No século XVIII, ele se apresentava como demônio subindo pelas paredes, espumando pela boca, como dizem nos relatos. Já no século XXI, ele se apresenta com um discurso como liberdade. Antes o demônio dizia: desobedeça a Deus. Hoje ele diz: seja você mesmo. Antes ele gritava para tentar nos assustar, e hoje ele argumenta para tentar nos manipular. Talvez a maior evolução do mal não tenha sido ficar mais forte, e sim mais sofisticado. Porque aparentemente possuir alguém não é mais fazer todo aquele teatrinho como nos é apresentado hoje pela mídia moderna, mas sim fazer a cabeça racionalizar. Não apenas tomar o corpo, mas fazer a nossa ideologia interna ser influenciada. Você ainda escolhe, você ainda decide, mas decide com ideias, com premissas e opiniões que não são suas, e você nem percebe que foram plantadas de forma maliciosa. A ciência mede os impulsos elétricos, mede nossa dopamina, mede sinapses, mas ela não mede a intenção espiritual, ela não mede a corrupção moral. Ela consegue explicar o como, mas o porquê ainda continua sem explicações. E se o mal não precisar violar a física, já que ele entende absurdamente sobre a psicologia humana? E se ele não tentar competir com a ciência, mas usar a própria
própria ciência como uma linguagem dele. Isso não é negar transtornos mentais, doenças ou até a própria lógica. É apenas perguntar uma coisa que poucos têm coragem de perguntar. Por que o mal aprende tão rápido? Por que ele se adapta tão bem às épocas? Por que ideologias começam falando de compaixão e acabam que no fim tentam justificar a violência? Por que genocídios, guerras, massacres parecem ser tão necessários para quem comete? Será que isso tudo é só química cerebral ou existe algo, uma mente por trás de tudo isso que sabe muito bem aonde cutucar? O demônio em Nefarious não quer provar que ele é forte, ele quer provar que ele é coerente, e coerência maligna é muito mais assustadora que histeria. Porque talvez a possessão moderna não seja a perda do controle total sobre nós mesmos. Talvez seja manter essa sensação de controle enquanto a nossa consciência já foi lentamente recalibrada. Talvez o maior truque não seja convencer você de que ele não exista, mas convencer você de que tudo que você faz é exclusivamente fruto da sua autonomia iluminada, não é verdade? Ele só quer fazer você pensar que você nunca foi manipulado, nunca foi seduzido, que nunca, jamais, em hipótese alguma, foi influenciado. E se realmente existir algo além da matéria, ele não vai chegar arrombando a porta da frente. Ele vai entrar pela sua convicção mais nobre, aquela sua ideia imutável, aquela sua verdade absoluta. Ele vai usar a sua própria inteligência contra você. Ele vai transformar pequenas concessões em padrões. Ele vai pegar a frase, talvez não seja tão grave assim, transformar numa cultura inteira. E quando você olhar ao redor e perceber que o que antes parecia impensável se transformou em algo normal, já não vai ser mais necessário um espetáculo, apenas o seu consenso. Isso é mais assustador do que qualquer exorcismo, porque você vê pessoas revirando os olhos e espumando o sangue por aí, é raro. Mas racionalizações sofisticadas acontecem diariamente. Acordei todo calabreado de merda e de mijo. Me caguei e me mijei na cama. Minha esposa acordou assustada. Meu amor, você se cagou? Me caguei.